Olá, pessoal! Vamos mergulhar fundo em 4 decisões importantíssimas do informativo 867 do STJ. Para quem está na pegada dos concursos dominais e julgados, não é só um detalhe, viu? Pode ser aquele ponto que faz toda a diferença na hora da aprovação. Então vamos juntos entender a lógica por trás de cada um deles. Pode até parecer uma charada, mas a resposta conecta todos os casos que a gente vai ver hoje. O que a boa-fé, uma colheita e um testamento têm em comum? A chave, gente, está em como o Superior Tribunal de Justiça está lendo a lei para além do texto puro e simples, olhando para a realidade, para as relações do dia a dia. E é essa visão que a gente vai explorar agora. Bom, nosso primeiro caso já começa com um ponto de processo civil que é uma verdadeira casca de banana em prova, a impugnação ao valor da causa. A grande questão é, até quando dá para questionar o valor de uma ação? A decisão do STJ aqui é um baita alerta sobre os limites da tal da preclusão. Vamos imaginar a cena, uma briga de família por herança. Alguém entra com uma ação para anular um testamento, mas o juiz logo de cara extingue o processo, diz que houve decadência. Isso tudo antes mesmo de o réu ser citado para se defender. Aí quem entrou com a ação apela. E é só nesse momento para apresentar as contrarrazões que o réu finalmente é chamado para o processo. Percebem o ponto? Ele nunca teve a chance de dar um oi em primeira instância. E aí é que tá o nó jurídico. Quando o réu finalmente entra na história, ele olha e pensa: peraí, o valor dessa causa dá todo errado. A pergunta que não quer calar é: o direito dele de reclamar sobre esse valor já era. Precluiu porque ele não falou na contestação? Ué, mas que contestação se ele nunca pôde apresentar uma? A resposta do STJ foi clara e, olha, protegeu o direito de defesa com unhas e dentes. A preclusão não se aplica nesse caso. Se a parte foi impedida de se manifestar no momento certo, que seria a contestação, porque o processo morreu na praia, ela pode sim levantar a questão na primeira oportunidade que tiver. E aqui foram as contrarrazões da apelação. Então, o que a gente precisa tatuar na mente para a prova é isso aqui. Valor da causa é matéria de ordem pública. Mas, o mais importante, a regra da preclusão não é absoluta. Ela se curva diante do direito à ampla defesa. O processo não pode, de jeito nenhum, punir alguém que simplesmente não teve a chance de falar. Agora a gente sai do direito processual e mergulha de cabeça no direito empresarial, lá no coração do agronegócio. Vamos falar da famosa Operação Barter e a sua relação super complexa com a recuperação judicial. Um tema quente, de impacto econômico gigante e que despenca em concurso. Primeiro, vamos entender como funciona essa operação. É basicamente uma troca, um escambo bem moderno. O fornecedor adianta tudo o que o produtor precisa para plantar, sementes, fertilizantes, e o produtor, em vez de pagar em grana, emite um título, a Cédula de Produto Rural, a CPR, e promete entregar uma parte da colheita no futuro. O pagamento é o próprio produto, seja soja, milho, o que for. O problema começa quando a colheita não é entregue. E para complicar tudo, o produtor entra em recuperação judicial. O fornecedor que bancou os insumos fica só com aquele papel na mão. Aí ele vai à justiça e converte a obrigação de entregar o produto em uma execução por dinheiro. E a pergunta de $1 milhão é: esse crédito entra na vala comum da recuperação, com o risco enorme de não ser pago, ou ele tem algum tipo de tratamento VIP? A decisão do STJ veio para proteger quem financia o agronegócio. O tribunal disse o seguinte: a natureza desse crédito não muda. Mesmo que a obrigação de entregar soja, por exemplo, vire uma dívida em dinheiro, o crédito continua sendo extraconcursal. E o que isso quer dizer? Que ele está blindado, está fora do alcance da recuperação judicial. Então, o ponto-chave para a prova é esse. O crédito da CPR na Operação Barter tem uma proteção especial. O STJ pensou o seguinte: se esse crédito entrasse na recuperação judicial, seria como dar ao devedor o poder de, só por não entregar o produto, rebaixar a prioridade do credor. Não pode. A natureza extraconcursal se mantém para dar segurança jurídica para esse tipo de negócio que é vital para a economia. Vamos agora para um caso que parece roteiro de novela. Ele mistura direito de família, obrigações e a importantíssima teoria da boa-fé objetiva. É uma história em que o silêncio e a passividade por mais de 20 anos acabaram criando uma realidade jurídica completamente nova. Pensem nessa situação. Por mais de 2 décadas, um pai administra os imóveis que estão no nome dos filhos. Ele recebe todos os aluguéis, cuida de tudo. Os filhos, que são os donos, sabem disso e em 20 anos nunca falaram um A, nunca questionaram, nunca pediram um centavo.
O tempo passa, esses filhos falecem. A pergunta que chega no STJ é: os herdeiros desses filhos, ou seja, os netos daquele administrador, podem agora chegar para o avô e cobrar os aluguéis de todo esse período? A resposta para esse caso está num conceito que vem direto da boa-fé objetiva, a suppressio. O que é isso? É a perda de um direito porque a pessoa ficou tanto tempo sem exercê-lo que acabou criando na outra parte uma expectativa real, legítima, de que aquele direito nunca mais seria cobrado. É como se o direito ficasse paralisado pela inércia do próprio titular. E a decisão do STJ foi direta na jugular. O comportamento dos donos originais, que por mais de 20 anos aceitaram a situação, criou no pai administrador uma confiança legítima de que estava tudo certo. Os herdeiros não podem agora, agindo de forma contraditória, querer apagar o passado e cobrar algo que foi consolidado pelo tempo e pelo silêncio dos seus antecessores. O que a gente tem que levar daqui? Primeiro, a suppressio está aí para proteger a confiança e para evitar o venire contra factum proprium, o comportamento contraditório. Segundo, pelo princípio da Saisine, a herança passa para os herdeiros do jeitinho que ela estava no momento da morte, com tudo de bom e de ruim. E isso inclui as limitações aos direitos que o próprio falecido criou com seu comportamento. Os herdeiros levam o bônus, mas também o ônus. Chegamos ao nosso último julgado. Ele trata de uma questão imobiliária super comum: rescisão de contrato de compra de um lote. A gente vai ver como a lei do distrato, lá de 2018, virou o jogo e criou uma nova realidade para a cobrança da tal taxa de fruição. A linha do tempo aqui é bem fácil de entender. Antes da lei de 2018, o STJ tinha uma posição consolidada. Se o comprador de um lote não construiu nada, ele não usufruiu de verdade do bem. Então, na hora de rescindir, não tinha que pagar taxa de fruição. Simples. Só que a nova lei mudou completamente essa lógica. Ela previu a taxa sem fazer nenhuma distinção se o lote tinha construção ou não. A briga de argumentos é essa. O comprador que desiste do negócio fala: poxa, eu não usei o lote, ele está lá, vazio. Por que vou pagar uma taxa de uso? Mas o STJ, com base na nova lei, respondeu: olha, o que importa agora não é se houve uso, mas se o lote estava à sua disposição para usar. A obrigação do vendedor, que era entregar a posse, foi cumprida. E aqui, a decisão que bota um ponto final na discussão. O STJ confirmou: para os contratos feitos depois que a Lei 13.786 de 2018 entrou em vigor, é perfeitamente legal cobrar a taxa de fruição quando o contrato de compra de um lote é rescindido, mesmo que não tenha um único tijolo em cima dele. O pulo do gato para a prova é entender essa virada de chave. O fato gerador da taxa de fruição, com a nova lei, deixou de ser o uso efetivo e passou a ser a simples posse, a disponibilidade do imóvel para o comprador. Se o vendedor entregou a posse, isso por si só já justifica a cobrança. Então, para a gente fechar com chave de ouro e gabaritar a prova, vamos resumir. Primeiro, valor da causa pode sim ser discutido na apelação se não teve chance antes. Segundo, crédito de CPR na operação barter extraconcursal, está fora da recuperação judicial. Terceiro, ficar quieto por tempo demais pode fazer um direito ser perdido pela suppressio. E quarto, taxa de fruição em lotes agora é devida pela disponibilidade e não mais pelo uso. E para a gente terminar com uma reflexão, parando para analisar esses 4 julgados, a gente percebe que tem algo conectando todos eles. Fica a pergunta no ar: o STJ está apenas aplicando a letra fria da lei ou está, na verdade, cada vez mais de olho na realidade, na vida como ela é, na boa fé e na confiança que as pessoas depositam umas nas outras? Uma reflexão e tanto sobre os rumos do nosso direito.